Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Os convido a abrirem suas Bíblias na Carta aos Romanos. Carta aos Romanos. Neste domingo, nós iniciamos uma série de mensagens baseadas na Carta aos Romanos. Por isso, convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Um manifesto sobre a justificação pela fé somente. Um manifesto sobre a justificação pela fé somente. Romanos 1, do 1 ao 7. Romanos 1, do 1 ao 7. A palavra do Senhor assim nos diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos edifique com a leitura e a exposição da sua palavra. Eu já disse aqui a vocês que eu me senti chamado por Deus para pregar o Evangelho em uma situação bastante peculiar. Estava hospedado num seminário católico romano em Aparecida do Norte, por ocasião do feriado católico de Aparecida do Norte. Estava ali na condição de policial militar, cadete da academia de oficiais. Estávamos ali para reforçar o policiamento. E ali conseguimos fazer, naquele seminário católico, conseguimos celebrar um culto. E a pregação naquela ocasião foi Ezequiel 3, do 16 em diante. Um major pregou esse texto. E esse texto enfatiza que Deus estabeleceu Ezequiel como uma atalaia, alguém responsável por anunciar a palavra de Deus às pessoas. Eu me senti chamado por Deus para o ministério ali, naquela ocasião, dia 10 de outubro de 1994. Em 1997, eu comecei o seminário. E eu me recordo que duas matérias em particular me chamaram muita atenção. Análise da carta aos Efésios e análise da carta aos Romanos. Essas duas matérias literalmente mudaram a minha vida. Mudaram a minha cosmovisão, a minha visão de mundo. Até então, eu era alguém, mesmo que sem refletir muito sobre isso, acreditava que a salvação era alguma coisa que implicava numa atitude pessoal, no sentido de que, para ser salvo, eu precisava fazer alguma coisa. Salvação era também alguma coisa que dependia de mim. Era um trabalho sinergístico. Sinergismo é a ação de mais de um. Não é? Então eu entendi até então que a salvação tinha uma parte que Deus fazia e a outra parte era eu que tinha que fazer. Mas ao estudar essas duas matérias, a análise da carta aos Efésios
e a análise da carta aos Romanos, eu descobri que não era isso. Eu descobri que a justificação é somente pela fé. É um ato da graça de Deus, que não depende de nós. É um presente, é um dom de Deus. Por isso, meus irmãos, e por tantas outras razões que vou expor aqui, eu me senti motivado a compartilhar com vocês essa carta, a carta aos Romanos. Nós teremos uma longa viagem, não é? Vários domingos nós meditaremos nessa carta, e eu convido você a vir comigo, a dedicar toda a sua atenção nesse precioso tesouro da Escritura. Repito, a carta aos Romanos é um manifesto sobre a justificação pela fé somente. A epístola de Paulo aos Romanos é uma espécie de manifesto cristão. Na realidade, ela também é uma carta, e o seu conteúdo foi determinado por situações específicas em que tanto o apóstolo Paulo como os cidadãos romanos se encontravam na época. Mesmo assim, continua sendo um manifesto eterno, um manifesto de liberdade por meio de Jesus Cristo. Ela, a carta aos Romanos, é a mais completa, a mais pura e a mais grandiosa declaração do Evangelho encontrada no Novo Testamento. Sua mensagem não é que o homem nasceu livre, mas em todo e qualquer lugar encontra-se encarcerado. Pelo contrário, é a mensagem de que os seres humanos nascem em pecado e escravidão, mas que Jesus Cristo veio para libertá-los. Nesta carta se anuncia a boa nova da salvação. Se anuncia a libertação da alienação para uma vida de reconciliação. A libertação da condenação da lei de Deus. A libertação do escuro calabouço do nosso próprio ego. A libertação do medo da morte. A libertação da corrupção em que se encontra toda a criação. A libertação do conflito étnico na família de Deus. Não apenas um povo selecionado, determinado, mas uma salvação que é extensiva a todos os povos. E também uma libertação para nos dedicarmos em amor a uma vida de serviço a Deus e ao próximo. Dessa carta, disse Lutero, é a principal parte do Novo Testamento. E verdadeiramente o que há de mais puro no Evangelho. E ainda, todo cristão deveria não apenas conhecê-la de coração, palavra por palavra, mas também ocupar-se com ela a cada dia, como pão cotidiano para a sua alma. Dela, disse João Calvino, se nós atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a esta carta, teremos uma porta aberta para os tesouros mais profundos da Escritura. Dela, William Tyndale, o pai dos tradutores da Bíblia na língua inglesa, disse, é a principal e mais excelente parte do Novo Testamento. O Evangelho, isto é, a Boa Nova em sua essência mais pura, e uma luz e um caminho para se penetrar em toda a Escritura. Ele ainda aconselhou a seus leitores decorá-la, pois garante-lhes ele, quanto mais ela for estudada, mais fácil será. E quanto mais mastigada, mais agradável se tornará. Por que Paulo escreveu essa carta? Se ela é assim tão importante, se ela é um resumo do Evangelho, se ela é a mais excelente aplicação do Evangelho,
no Novo Testamento, por que Paulo escreve essa carta? Além de ter como motivos a sua própria condição, que envolvia os planos de Paulo de viajar para Jerusalém, Roma e para a Espanha, a fim de espalhar o evangelho da graça de Deus, a carta aos Romanos também nasce motivada pela situação em que se encontravam os cristãos em Roma. Tratava-se de uma comunidade mista, com um número maior de gentios do que de judeus. Ou seja, haviam mais crentes de origem não judia do que crentes de origem judia. E havia uma tensão entre esses dois grupos. Haviam conflitos instalados entre esses dois grupos. Conflitos motivados por questões étnicas, mas também por questões culturais e teológicas. Os dois grupos tinham visões de mundo diferentes. Entendiam a salvação de maneira diferente. Ainda haviam judeus cristãos que acreditavam que era necessário que se observassem os ditames da lei, enquanto haviam gentios de origem não judia que obviamente não acreditavam nisso. Então havia uma tensão presente no ar. E é importante destacar também, meus irmãos, que Paulo começa essa carta empregando um tom muito pessoal. E é fácil nós verificarmos isso pelo uso de pronomes pessoais e possessivos por Paulo. Eu, mim, meu, tanto de maneira explícita como de maneira implícita. Mais de 20 vezes Paulo usa pronomes assim na sua abertura. E isso mostra a tentativa, o desejo de Paulo de estabelecer uma significativa relação pessoal com os seus leitores. Paulo tinha o desejo, então, de se contactar, de se comunicar com os seus leitores, cidadãos romanos. Bom, vamos meditar, então, nas principais lições extraídas desse texto de Romanos 1, de 1 a 7, é o nosso objeto de análise nessa manhã. Em primeiro lugar, é importante que nós pensemos o seguinte: quem era Paulo? Pode parecer uma pergunta muito óbvia, né? Quem era Paulo? Aliás, nessa semana eu vi uma postagem muito interessante, né? Que às vezes nós não nos damos conta disso, né? Eu não sei se eu mesmo já disse isso, mas por certo eu já ouvi, talvez você já ouviu, né? Que Paulo outrora se chamava Saulo e Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Já ouviu isso? Já? Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, não é? A Bíblia diz que Saulo também chamado Paulo. Saulo e Paulo é o mesmo nome. É o mesmo nome, né? Um de origem hebraica e o outro de origem grega, salvo engano. Então, Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Quem é esse homem? Quem é Paulo? Ele se apresenta, ele diz quem é. E ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, servo, doulos, no grego, igual escravo. No Antigo Testamento existia uma respeitável sucessão de personagens israelitas, a começar por Moisés e Josué, que se autodenominavam servos ou escravos de Deus. Salmos 116, 16, Isaías 43, 1 e 10, são textos que apontam para isso. Paulo se apresenta como sendo um escravo de Deus, alguém a serviço de Deus. Paulo também se apresenta como sendo um apóstolo, ou seja, um nome, um título, um ofício especificamente cristão, sendo que o próprio Jesus o escolheu para
para designar os 12, aqueles 12 iniciais apóstolos, um número ao qual também foi incluído o apóstolo Paulo. Deus escolheu este nome, apóstolo, para designar uma categoria especial de servos de Deus escolhidos para plantar o evangelho, para fincar as balizas, as colunas do evangelho. Então, apóstolo era alguém que foi direta e pessoalmente chamado por Deus, por Cristo, recebido uma delegação da parte de Cristo, alguém que foi testemunha de Cristo, especialmente testemunha da sua ressurreição, e alguém enviado por ele para pregar com autoridade. São características peculiares dos homens chamados para ser apóstolos. E essa dupla designação que Paulo apresenta, escravo e apóstolo, chama a atenção em virtude do contraste existente entre elas. Escravo é um título que expressa grande humildade, que denota um senso de insignificância pessoal, alguém sem direito próprio, comprado para pertencer e servir a Cristo. Escravo também é um título genérico, que é aplicado a todos os servos de Deus. Todos nós somos escravos, doulos, servos de Deus. Um título genérico. Já apóstolo, por sua vez, era um título de grande autoridade. É um título que expressava um senso de privilégio oficial, de dignidade em decorrência de alguém ter sido chamado diretamente por Cristo. E, além disso, também designava um título específico, reservado apenas para os 12 e para Paulo. A gente precisa aqui, mais uma vez, abrir um parênteses. Pastor, e os apóstolos de hoje? E aqueles que têm o título de apóstolo, eles deveriam ostentar esse título? Não. Não existem apóstolos como os apóstolos do Novo Testamento. Não existem. Por mais que as pessoas tomem sobre si esse título, não fazem segundo a Escritura determina. Aliás, aqueles que hoje tomam o título de apóstolo, normalmente não fazem como Paulo faz aqui. Servo primeiro e depois apóstolo. Normalmente, apóstolos hoje se servem e não servem. É muito diferente da perspectiva bíblica. Paulo também diz que foi separado para o evangelho de Deus. Paulo tinha consciência de que Deus o separou para o evangelho, de que ele era um vaso escolhido de Deus para pregar o evangelho aos gentios. O teólogo Anders Nygren, um teólogo luterano, afirma que como fariseu, melhor dizendo, porque a palavra separado é a mesma palavra para fariseu. E ele diz, como fariseu, Paulo havia se separado para a lei, para o cumprimento da lei. Mas agora, como servo e apóstolo, Deus o havia separado para o evangelho. Portanto, já no primeiro versículo dessa carta, nós encontramos a justa posição básica da carta. Lei e evangelho, que de certo ponto se constitui o tema de Romanos. Esse conflito, lei e evangelho. Então, esse comentarista bíblico diz que Paulo, como era fariseu outrora, havia a si mesmo se separado para a obediência da lei. Mas agora, como servo e apóstolo, ele foi separado pelo próprio Senhor Jesus para a obediência do evangelho, para pregar o evangelho. Isso é muito especial. Então, este homem é Paulo, um servo de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo, alguém separado, santificado, separado por Deus,
para pregar o Evangelho. Mas quais são as características do Evangelho de Paulo? Qual é o Evangelho que ele prega? A gente já viu isso na carta aos Efésios. Se vocês lembrarem disso, na carta aos Efésios, Paulo apresenta qual é o seu Evangelho. Mas aqui vamos ver mais uma vez, com alguns detalhes diferentes, né? Então, em primeiro lugar, quais as características do Evangelho de Paulo? Deus é a origem do seu Evangelho. Se você seguir a leitura do texto que lemos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho é o Evangelho de Deus. Ou seja, Deus é a palavra mais importante nessa carta. Nenhum assunto é tratado com tanta frequência quanto a pessoa de Deus. Todas as questões que Paulo aborda na carta, ele relaciona com Deus. Portanto, a boa nova dos cristãos é o Evangelho de Deus, ou seja, os apóstolos não inventaram o Evangelho. Não inventaram. Ele foi revelado e confiado a eles. E esta crença, meus irmãos, de que o Evangelho é de origem divina, é a crença mais básica e mais elementar em que se baseia todo o nosso trabalho cristão, todo o nosso esforço. Nós não pregamos palavras humanas. Nós não ensinamos aos homens doutrinas humanas. O Evangelho tem uma origem, e essa origem é divina. O que nós repartimos com o mundo, o trabalho evangelístico, missionário, a ação de fazer discípulos, de plantar igrejas, de estabelecer escolas cristãs, não é a apresentação de especulações humanas. Nem é mais uma religião a ser adicionada às pessoas. Não. É o Evangelho. Ele tem origem divina. Sem essa convicção, todo o trabalho cristão perde o seu conteúdo, o seu propósito e a sua motivação. Os homens podem reputar como sendo divinos os vários livros de fé que existem por aí. Mas para nós, somente as Sagradas Escrituras, compostas pelo Antigo e pelo Novo Testamento, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, somente esse compêndio de livros é a palavra de Deus revelada. E essa palavra, nesta palavra, nós encontramos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho que aponta para a centralidade de uma pessoa. Jesus Cristo é o centro do Evangelho. Outra característica do Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho de Deus, o Evangelho é de Deus, né? Paulo também diz que a Bíblia autentica o Evangelho. Ele diz, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Embora Deus tenha revelado o Evangelho aos apóstolos, o Evangelho, não se constituiu numa completa novidade para eles, pois Deus já havia prometido por meio dos profetas no Antigo Testamento. O que estamos dizendo é que existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. E o próprio Senhor Jesus deixou claro que as Escrituras testificavam a respeito dele, que ele era o Filho do homem, do qual falava Daniel 7, e de que ele era o servo sofredor, profetizado por Isaías 53. Em Atos 2,14, Pedro cita o Antigo Testamento ao referir-se à ressurreição de Jesus, à sua exaltação e à vinda do Espírito Santo. Ou seja, devemos louvar a Deus pelo fato de que tanto os profetas no Antigo Testamento como os apóstolos no Novo Testamento testificam a respeito de Jesus Cristo, o Messias que havia de vir, o centro do Evangelho.
Então o Evangelho não é uma coisa assim que apareceu do nada. O Evangelho não é alguma coisa tão somente própria do Novo Testamento. Não, o Evangelho foi predito no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. A Bíblia toda aponta para a centralidade de Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. A ideia de que se faz necessário um Redentor, um Salvador, como falamos aqui na classe, na escola dominical, aqui em cima, de que não é possível ao homem remir os seus próprios pecados, purgar os seus próprios pecados. O Evangelho aponta essa verdade. O homem não pode salvar a si mesmo. Ele precisa de um Salvador, e esse Salvador é Cristo. Pastor, só o Novo Testamento fala sobre isso? Não, toda a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia testifica, atesta, chancela, carimba essa verdade. Cristo é o centro do Evangelho. Aliás, ao falar que Cristo é o centro do Evangelho, Paulo diz, versículos 3 e 4, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, a boa nova de Deus aos homens é Jesus Cristo, é o seu Filho. Lutero, ao comentar esse versículo, disse: aqui se escancaram as portas para a compreensão das Escrituras. Ou seja, tudo deve ser entendido em relação a Cristo. Calvino, de maneira semelhante, diz que o Evangelho inteiro está contido em Cristo. Portanto, apartar-se de Cristo significa afastar-se do Evangelho. Paulo ainda traz uma curiosidade, um apontamento que é muito interessante. Paulo diz, ao mesmo tempo, que Jesus Cristo era um ser humano. Ele diz, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ou seja, Jesus Cristo era um ser humano com uma descendência humana estabelecida. Filho de Davi segundo a carne. Um título messiânico. E era igualmente Deus Filho, em toda a sua plenitude. Paulo diz que foi designado Filho de Deus segundo o Espírito de santidade. Ou seja, esse Espírito de santidade que venceu a morte na ressurreição. Cristo é ao mesmo tempo homem, para todos os efeitos, um ser humano como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, mas um homem perfeito que nunca pecou. Mas Cristo também é ao mesmo tempo Deus. Segundo a carne, ele tem uma descendência, ele tem uma família, ele tem uma origem, uma genealogia. Mas ele também ele também em sua vida, em sua obra, como Deus, por ação do Espírito Santo, inclusive na ressurreição, ele é um ser diferente de nós. Igual a nós como homem, diferente de nós como Deus. Jesus Cristo é um ser singular, único, não há igual. Isso é parte do Evangelho que Paulo nos apresenta. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Paulo ainda vai além em suas características do Evangelho. Ele diz que este Evangelho deve ser pregado a todos os povos. Versículo 5. Por intermédio de quem viemos, 5 e 6, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo para nós, meus irmãos? Que o Evangelho de Cristo não pode ter a sua ação reduzida, circunscrita, presa a uma nação
ou uma determinada etnia. Muito pelo contrário. Ao receber da parte de Cristo graça e apostolado, Paulo evidencia que esses privilégios devem ser usados para o anúncio das boas novas da salvação a todos os povos. Não mais aos judeus apenas, a todos os povos. E estes povos, estas pessoas, estas nações, ao receberem o Evangelho, devem entender que a fé é quem nos capacita a obedecer. Obediência é parte integrante do Evangelho, uma vez que o Evangelho não é uma mensagem barata. O Evangelho exige renúncia, disciplina e perseverança. O Evangelho exige renúncia, disciplina e perseverança. Eu sempre me emociono quando vejo pessoas de outras culturas, de outros idiomas, servindo a Deus. É uma coisa que me toca muito. Saber que eu sou um cidadão brasileiro, nascido aqui na cidade de São Paulo, e que já aqui na nossa nação nós temos nossas diferenças, nossos regionalismos, algo que também eu prezo muito, mas você pensar que estamos aqui agora reunidos neste espaço de culto, celebrando a Deus na língua portuguesa, e que, muito provavelmente, nessa mesma hora, em algum lugar do mundo, ou em vários desses lugares, outras pessoas também estão celebrando ao mesmo Deus, com um idioma diferente, com costumes diferentes dos nossos, gente que come comida diferente da nossa, que talvez viva a vida cotidiana com elementos, aspectos diferentes dos nossos, mas todos nós servimos ao mesmo Deus. Isso é o que me toca muito, me emociona demais. Eu já chorei muito com isso. Eu estudei inicialmente num seminário que era interdenominacional, e um seminário com uma veia missionária muito grande, muito forte, acentuada. A ponto de que, em várias ocasiões, estávamos nós na sala de aula, a direção do seminário entrava lá, dá licença um pouquinho, professor, o senhor pode nos dar 10 minutos da sua aula? Por quê? Porque um missionário, uma missionária, outrora aluno da casa, e que havia ido para os campos, especialmente campos transculturais, resolveu fazer uma visita ali, chegou ali, falou, vamos ouvir um pouquinho do que tem a dizer. Então a gente vivia nesse ambiente, parava um pouquinho as aulas, íamos para o auditório, e a pessoa compartilhava aquilo que estava vivendo, aonde estava trabalhando em prol do Evangelho. Isso me tocava muito. Haviam pessoas ali que eram de outros países, e aí eu os via louvar em outro idioma, falar. Gente, isso é algo que me toca demais. Paulo está dizendo que o Evangelho, ele não é apenas nosso, Brasil. O Evangelho é uma mensagem, a boa nova de salvação, é a pessoa de Jesus Cristo que deve ser espalhada por todos os povos. Ele diz que ele recebeu uma condição especial de Deus, ele recebeu graça e apostolado, não para se envaidecer, não para viver em torno dessa condição, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, se assentar confortavelmente numa cadeira mais elevada do que os demais, receber a honra devida das pessoas, porque era realmente devida, mas muito além disso, Paulo recebe esses privilégios para funcionar como um servo e como um apóstolo de Jesus Cristo, como alguém incumbido de pregar o Evangelho a todos os povos. Obviamente, não apenas Paulo tem essa incumbência, nós também temos. Por fim, meus irmãos, quem eram os destinatários da carta de Paulo? A quem Paulo escrevia? Versículo 7, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Depois de apresentar-se, Paulo dirige-se aos seus leitores, moradores de Roma,
a cidade eterna, que era o centro da civilização, a meca dos poetas, oradores e artistas, e ao mesmo tempo o lugar que abrigava toda espécie de idolatria. Mesmo assim descrita, Deus tinha ali os seus escolhidos. E a esses escolhidos, Deus se dirige através do apóstolo Paulo dizendo que essas pessoas eram amadas de Deus. A todos os amados de Deus que estão em Roma. Deus tinha pessoas amadas ali. Alguém já me perguntou, pastor, Deus ama todas as pessoas? E essa é uma pergunta que, por vezes, pode apresentar uma resposta não muito simpática. O amor de Deus é um amor geral ou um amor de Deus é um amor seletivo? Deus ama a parte da salvação ou Deus ama só aqueles a quem Ele salva? Deus ama a todos ou Deus ama só a igreja? Porque a fala muitas vezes é, mas Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. E como que a gente separa o pecado do pecador? Quem vai para o inferno? É só o pecado ou é o pecador também? Eu nem vou dar a resposta, tá? Mas é só para você pensar nisso. Mas o fato é que Paulo diz que Deus tinha amados naquela cidade. Tinha amados. Seus eleitos, né? Pessoas amadas por Deus. Você é amado por Deus. Você que está aqui na cidade de São Paulo, se Deus escrevesse uma carta através de um apóstolo, se fosse possível isso nos nossos dias, talvez ele dissesse a todos os amados que se encontram na cidade de São Paulo. Você e eu somos amados por Deus. Mas esses amados por Deus também tinham uma outra característica. Eles foram chamados para ser santos. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Então eu sou amado por Deus, então eu posso viver de qualquer maneira. Não. O amor de Deus é um amor exigente. Deus exige dos seus amados um comportamento diferente. Deus exige santificação, separação do mundo. Eles viviam em uma cidade corrompida pelo pecado e pela idolatria. Mas Paulo lembra a essas pessoas que, a despeito de serem amadas por Deus, deveriam continuar separados. Não se contaminar. A gente lembra aí dos amigos de Daniel, que não se contaminaram com as iguarias do rei. E por fim, Paulo diz que estes amados por Deus, estes chamados também para serem santos, eram objetos da graça e da paz do Senhor. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quem é amado por Deus, quem vive em santificação, recebe também de Deus graça e paz. Aliás, sem graça não é possível ser santo. Sem graça não é possível ter paz. E é possível ser santo e ter paz no mundo corrompido se você é amado por Deus. Então, é o que nós tínhamos a expor nessa manhã, meus irmãos, sobre essa introdução da carta aos Romanos. A carta aos Romanos é um manifesto sobre a justificação pela fé somente. A carta aos Romanos nos lembra que Paulo era um servo, um escravo de Cristo e também um apóstolo de Cristo, alguém separado para o Evangelho. Também nos lembra que este Evangelho tem características. Deus é a sua origem. A Bíblia mesma autentica este Evangelho, atesta que ele é verdadeiro.
O centro do Evangelho é Jesus Cristo. E esse Evangelho deve ser pregado a todos os povos. E também a carta, nesse início, nos diz que os seus destinatários, o povo de Roma, era um povo amado por Deus, um povo chamado por Deus para ser santo, mas um povo que recebia de Deus graça e paz. Não somos diferentes deles. Não somos. Gostaria que nós olhássemos para essa carta a partir de hoje, e o desafio a lê-la, mas que nós olhássemos para essa carta nos colocando na mesma condição destes cidadãos romanos. Vivemos em um mundo corrompido, vivemos em um mundo idólatra, mas somos amados por Deus. Somos chamados para viver diferente, uma vida santa. Mas recebemos capacitação para isso. Recebemos da parte de Deus graça e paz. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos edifique com a sua santa e bendita palavra. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor levantou homens como o apóstolo Paulo, um servo e apóstolo do Senhor, chamado para pregar o Evangelho. Nós te louvamos porque ele, usado pelo teu Santo Espírito, exortou os nossos irmãos em Roma a viver um evangelho com características muito distintas. Os exortou a saberem que são amados pelo Senhor, que devem viver uma vida de santidade e que recebem do Senhor mesmo a capacidade para viver essa vida, porque se não for assim, não seria possível vivê-la. Nós nos colocamos na mesma posição destes irmãos do passado. Nós vivemos em uma grande cidade, a maioria de nós, uma cidade cosmopolita, uma cidade que dita costumes, cultura para outros lugares no nosso país e no mundo. Uma cidade que recebe pessoas das mais variadas origens. Uma cidade de muitas crenças. Muitas crenças. Uma cidade também permeada por muita idolatria. Nós te louvamos, ó Deus, porque também entendemos que somos amados pelo Senhor. Que o Senhor nos quer bem. E por isso, o Senhor repartiu conosco esta boa nova, Jesus Cristo, o seu Filho. O Senhor fez isso para que nós não vivamos mais como vivíamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os filhos da desobediência. Não. O Senhor nos revelou o seu Filho Jesus Cristo para que vivamos uma vida diferente, uma vida de santidade diante do Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado por essa dádiva maravilhosa. Obrigado porque também tendo recebido graça e paz, nós somos capacitados pelo Senhor a vivermos como o Senhor quer que vivamos. Ajuda-nos a cada dia, desperta-nos, ó Deus, renova-nos, para que vivamos essa vida, para a glória do teu santo nome. Obrigado por nos justificar, por nos redimir. Muito obrigado. Que na viagem que faremos através da carta aos Romanos, esta e outras verdades sejam bastante realçadas e provoquem em nós muita alegria, muita gratidão e um enorme senso de responsabilidade diante do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu vos convido a se colocarem em pé.